Podcast Visionário bate o papo agora com o pré-candidato a vereador de João Pessoa, o pombalense Rômulo Dantas, que está aqui na cidade para a gente conversar sobre diversos assuntos, especialmente política, tendo em vista que esse ano é um ano de eleição. Rômulo, satisfação, boa noite. Que satisfação estar de volta à minha cidade natal, Pombal. Feliz em poder participar do meu primeiro podcast. E para mim é grande alegria, né? Poder estar aqui ao seu lado também, ao lado dos meus amigos Yuri, Robinho, Dona Camila, meus familiares aqui, meu irmão Júnior, minha irmã Olívia, meu amigo Luiz, participando aqui desse primeiro podcast. De família conhecida na cidade, mas pode ser que alguém não lhe conheça. Quem é Rômulo Dantas? Eu sempre costumo dizer que é um simples sertanejo de Pombal sobrevivendo na capital. Filho de Claudomiro, de Graça, neto de Zé de Burro, de Dona Olívia, neto também de Seu Benigno, de Dona Rita, que desde 1995 foi morar em João Pessoa, na capital do nosso estado. Chegando lá no bairro de Mangabeira, e estou até hoje. Sua família radicada aqui em Pombal, como foi essa ida, essa sua ida, digamos, sozinho para a capital? Fui com meus pais em 1995, com meus irmãos, tudo por conta de política, né? Naquele momento a gente perdeu uma eleição aqui em 94 e aí meus pais tiveram que ir para João Pessoa, papai trabalhar em outra, trabalhar com o deputado Tião Gomes na oportunidade. Então a gente saiu daqui da cidade de Pombal e meus pais voltaram, com o meu irmão Júnior, Ricardo, mas eu fiquei lá com meu irmão Olívia. E eu muito jovem vi aquela movimentação na minha casa e fui gostando, fui adentrando cada vez mais. Meu pai trabalhava com com o deputado Tião Gomes, trabalhava com o deputado Tião Gomes. E eu fui admirando. O que você destacaria assim de atuação que te motivou a ir entrar para a atividade política propriamente dita? A atividade política foi por conta da convivência frequente. E isso foi cada vez mais frequente, a gente participando. Mas antes disso, de política, a gente participou também de outras atividades, né? Eu me lembro quando o meu primeiro emprego foi com o Williams, um pombalense, que me deu a oportunidade de trabalhar na empresa dele, de telecomunicação, uma terceirizada, no ano de 2001. Depois eu trabalhei em Lava Jato, no bairro de Mangabeira. Trabalhei entregando panfleto sinal, inclusive de uma loja de um conterrâneo nosso que é Zé Marco, irmão de Gariba, final de Gariba. E assim, a vida foi muito dura na capital, não é fácil você vindo do sertão da Paraíba, sem muita estrutura, sem familiares, empresários, comerciantes. A gente foi pra luta mesmo e graças a Deus a gente foi construindo uma história. Como foi então essa sua vida lá na capital? Você longe dos pais, longe dos demais familiares? Naldo, é bem interessante isso, né? Eu moro lá em João Pessoa, no bairro de Mangabeira, desde 1995. E aí lá quando nós chegamos com muita dificuldade, naquele momento, a gente sem família tradicional, estudei em várias escolas públicas lá, Caíque, Luiz Ramalho, a Escola Maria de Fátima, também na Escola Pedro Lins, e fui crescendo cada vez mais, fazendo amizade e fazendo alguns trabalhos politicamente. Participando de movimento estudantil na Escola Luiz Ramalho, também eu me lembro, recordo quando a gente ia para Alagoa participar de protestos contra o aumento abusivo de passagem. Também participei de eleições decisivas do Grêmio Estudantil daquela escola e fiquei lá no município. Meus pais vieram, como eu falei anteriormente, vieram para cá e eu fui seguindo a minha caminhada. Trabalhei em alguns empregos assim que me deixaram, que me fizeram ser um homem correto, né? Não tenho vergonha de falar. Inclusive, parece que você sempre teve ao lado de pombalenses, né? As suas atividades profissionais na capital foram sempre ligadas a pombalenses. Exatamente, eu me recordo de um amigo Williams. O Williams é irmão de Lu aqui da padaria de Titico. Ele foi quem me deu meu primeiro emprego de carteira assinada. Ele tem uma empresa terceirizada da Telemar, naquele momento de expansão da telecomunicação no ano de 2000, foi quando eu comecei a trabalhar com ele. Depois trabalhei em Lava Jato, no bairro, também trabalhei entregando panfleto em sinal, inclusive de um pombalense, que uma loja que era Zé Marco, finado Zé Marco, em memória, um grande amigo do meu pai, irmão do finado Gariba. Zé Marco tinha uma loja de bicicleta na principal e eu e meu irmão, em certo momento a gente ia panfletar nos bairros de João Pessoa, daquela loja dele. Ou seja, não foi fácil, né? Nessa fase aí ainda de adolescência, né? Teve que Adolescência, é ralar. verdade, a gente, antigamente tudo era muito mais difícil, né? Hoje as crianças têm mais acesso a redes sociais, a tablets, né? Os pais tudo hoje querem dar seu melhor para os seus filhos, avós, mas aquele momento era muito difícil antigamente, né? Na nossa vida. Nós morávamos em João Pessoa, às vezes a gente vinha para Pombal
e não tinha uma passagem de ônibus para voltar. Ficava esperando uma ambulância ou um carro de apoio, muitas das vezes também até caronas, né? Teve um até que eu me lembro que um dia a gente tava esperando eu e meu irmão Júnior para ir para João Pessoa. O carro ficou de passar, uma carona que o pai me arrumou, ficou de passar de 1 hora da manhã, veio chegar de 4 horas e a gente foi para Recife, só voltamos para João Pessoa de quase 1 hora da manhã do outro dia. Então, assim, era muito difícil, né? A vida é muito difícil, mas serve de combustível para a gente conseguir caminhar. E como foi que você entrou na política? Você saiu de Pombal, né, abandonou teve que se desvencilhar da família, se separar da família por uma consequência política. Mas você, naturalmente, quando saiu, talvez não tivesse essa pretensão. Mas o que te motivou, então, aí para a atividade política? Meu primeiro voto, onde eu tirei meu título, foi no município de Areia. Então, meu pai já estava trabalhando lá na eleição da ex-prefeita Adria Por causa Perazzo. de um pombalense. Lembrando que tem sempre pombal, né? Exatamente isso, né? Tião Gomes, meu pai trabalhava com ele e meu primeiro título foi em Areia. Meu primeiro voto foi no município de Areia. E aí eu participava lá, muito jovem, mas estava sempre presente nos comícios, nas carreatas, nas reuniões, nos shows mistos. Então, aquilo ali eu ficava feliz com aquelas movimentações políticas, vendo o deputado falar, aquela multidão de gente. Eu digo, rapaz, que bacana, um dia eu quero ser político. E assim, foi criando cada vez mais um vínculo, uma vontade de ser um líder político. Aí depois, em 2002, eu votei em Areia novamente, mas aí transferi meu título para João Pessoa. Foi quando eu participei ativamente de uma primeira eleição de 2004. Votei em um amigo lá para vereador Amaral. Você já votou não apenas como eleitor, mas você já atuava nos bastidores, em bairro, trabalhando diretamente ou ainda Não, não? eu muito jovem, reuni aquela quantidade de amigos para participar de reuniões na minha casa, como meu pai trabalhava com político, minha mãe, então eu sempre lá em João Pessoa é muito assim, não tem essa ligação forte das famílias com a política, né? Lá tem um universitário, tem um estudante, tem um trabalhador informal e aí as pessoas voltam até no dia pegando um santinho no chão. É diferente daqui que passa um vereador de manhã, um de tarde, um de noite, mas João Pessoa não tem isso. As pessoas não têm um contato físico diariamente com os políticos. E aí, meus amigos não tinham quem votar e eu pedi para votar nos meus candidatos e cada vez mais a gente foi agregando pessoas nesses projetos que eu estava participando. Então essa sua relação aí foi uma das motivações para você entrar na Exatamente. atividade. O pessoal me procurava, rapaz, teu pai trabalha com político, tua mãe, vê se desenrola isso aqui. Aí eu ia lá, tentava desenrolar. E teve um caso que ficou marcado para sempre na minha memória, foi quando uma vizinha nossa procurou meus pais, porque eles estavam perdendo uma casa na CEAP, na Companhia Estadual de Habitação naquele momento. E meu pai procurou o deputado Tião Gomes e eles foram atrás de resolver aquela situação. E graças a Deus conseguiram resolver. E eu achei bacana aquele gesto, porque a política ela consegue mudar a vida de pessoas, né? E a família hoje, até hoje, é grata sobre essa situação que foi solucionada. A mulher hoje mora na casa, é feliz e agradece. Disse, nunca vou deixar de votar no filho de Graça e Clodomiro. Então você pode se declarar então um apaixonado pelo que faz então, Sou, nesse ramo da sou política? apaixonado por política, pela boa política, né? O meu trabalho é diariamente em busca de soluções das pessoas que me procuram, principalmente os menos ouvidos, né? Porque a gente que vem de família humilde, a gente que passou por dificuldade, a gente sabe o valor de um aperto de mão, de um abraço, de uma escuta. Então é isso. Eu saio diariamente tentando resolver as demandas dos meus amigos e até pessoas que eu não conheço, né? Naldo Silva. Você tem quem você poderia destacar aí de alguém mais importante na sua vida, na atividade, na vida pessoal, nessa relação política também? Teve um ex-deputado estadual, né? Em memória, o deputado João Henrique, ele foi um grande homem na minha vida, foi um grande professor. Ele foi quem me deu a oportunidade de ser assessor dele desde 2010. Eu trabalhei para ele na eleição e depois ele me deu a oportunidade para que eu pudesse acompanhá-lo no seu mandato. E foi bem interessante. Eu estava em João Pessoa, depois das eleições de 2010 ele foi reeleito, que ele tinha sido eleito em 2006, e em 2010 ele foi reeleito. Eu conheci ele em 2010, fiz um trabalho para ele no bairro de Mangabeira, graças a Deus logrou êxito, ele gostou de mim e me chamou para trabalhar com ele. E aí ele me disse, amanhã cedo vá para minha casa, arruma um paletó e uma agenda.
Naldo Silva, eu chorei de emoção, porque para mim era tudo o que eu queria. Era estar ao lado de um Você se lembra político. quantos anos você tinha nessa época? Não me lembro, não me recordo, mas foi no ano de 2010, eu não me recordo a idade. Mas foi bem interessante, porque o que eu queria foi ele que me deu a oportunidade, foi estar próximo ao político, participar ativamente de uma assessoria. Ele disse, procure, vá para minha casa cedo, vá de paletó e rumo à agenda. O interessante é que eu nem tinha agenda e nem tinha paletó. Eu fui correndo para o bairro, eu estava no Cristo, com o deputado, e fui para o bairro de Mangabeira, procurar também um amigo meu para me emprestar um paletó. Ele me emprestou um terno, finado N de memória, e peguei uma agenda de uma ex-cunhada minha, rasguei, peguei, não dormi direito, ansioso, já para pegar o ônibus no outro dia. E aí peguei um ônibus de Mangabeira ao Mac Shop. Quem conhece lá sabe a distância entre Mangabeira e o Mac Shop. Chegando lá no Mac Shop, desci e fui andando cerca de acho que uns 2, 3 quilômetros. Cheguei na casa do deputado e aí foi quando eu iniciei essa minha trajetória com ele, de assessor político. Fui nomeado no gabinete dele e a gente foi fazendo um trabalho. E ele marcou muito a minha história porque ele foi quem me deu a oportunidade, né? Inclusive, depois eu cheguei até ser secretário da Prefeitura de João Pessoa, indicação do deputado João Henrique. Então ele foi um grande pilar, um grande homem, um homem honesto, um cara que me deu oportunidades. O deputado João Henrique me ensinava muito diariamente, um cara respeitado, um homem muito sensível, que fez muito pelos paraibanos. Então eu senti muito a perca dele. Então isso nunca saiu. O paletó e a agenda tem um impacto para você. Também as dificuldades que a vida impõe e a gente sempre acreditar nos nossos sonhos, ir para cima, não ouvir opiniões que não queiram lhe agregar, queiram deixar você crescer, ter força de coragem, discernimento, fé em Deus, principalmente porque sem Deus ninguém é nada, ter fé em Deus e correr atrás dos seus objetivos. Então, Tião Gomes foi o início, é isso? Essa sua relação com o Tião Gomes foi o início e João Henrique foi a consolidação, poderíamos Eu assim tenho dizer. 40 anos de idade, eu tenho. Eu só votei em 3 deputados estaduais. Tião Gomes, deputado João Henrique e depois Michel Henrique, que é filho do saudoso deputado João Henrique, Que hoje é deputado. deputado estadual. O que é que você aprendeu de si mesmo, assim, algo surpreendente, você queria destacar para a gente aqui nesse bate-papo? É mais assim a fé em Deus, a coragem, o discernimento e fazer o bem. Cada ser humano colhe o que planta. Então a gente está de passagem nessa vida, não, Silvio. Então a gente sempre procura dar o nosso melhor. Fazer o bem às pessoas, fazer as coisas corretas, cumprir com os compromissos. Sim é sim, não é não. E a gente consegue construir uma identidade. Eu tenho 40 anos de idade, conheço a política da Paraíba de todo o estado e você não vai ver meu nome sendo vinculado a coisas erradas. Aqui fez um compromisso e não cumpriu. Então foi isso que eu aprendi com o saudoso deputado João Henrique, também com meus pais, Claudomiro e Graça. O certo é certo, o errado é errado. Você em 2012 disputou o cargo de vereador na capital, ainda jovem, né? O que que você aprendeu aí com essa... Era um sonho, né? Para mim era O sonho foi um sonho de ser político. Como eu falei, toda a vida eu queria ser um político e vivia naquelas movimentações, até aqui em Pombal mesmo. Quando eu era criança, eu ia para os comícios, ficava assim admirando os políticos. Eu me lembro assim muito do Dr. Geraldinho, um homem de bem, uma pessoa que eu admirava muito. E eu me recordo da campanha dele de prefeito de Pombal. Eu participava até aqui na Domingo de Medeiros, teve um comício dele grande, e eu ali criança, no meio, já misturado no meio. E teve acho que meu pai e minha mãe se lembram. Eu era tão empolgado que quando o F4000 subiu um monte de gente para deixar na zona rural, subi em cima desse F4000 e fui parar no sítio. E pai e mãe não tinha celular na época atrás de saber onde é que eu tava. E eu tava no caminhão na zona rural. E foi assim, né? Toda a vida gostei disso, de política, sempre ouvindo programas de rádio de política, jornais na época, só política, procurando na internet política, tudo baseado em política, revista, tudo era política. Em 2012, como é que foi lá? Você disputou pelo primeiro... Você que sempre tinha apoiado... Em 2008, por exemplo, você já estava diretamente, como você contou, 2004, 2008, Votei. diretamente colaborando, votando e Exato, trabalhando para outros exato, candidatos. Em exato. 2012, decidiu, então, tentar pela primeira 2012 vez. eu, através de meu irmão, Ricardo, e um finado Divaldo. Divaldo era um grande amigo meu, um parceiro meu, um amigo de escola, que nós costumamos uma relação muito forte. E aí a gente, conversando, a gente
Rapaz, vamos colocar meu nome à disposição. Eu sou candidato a vereador. Aí tem gente que diz que não sai do canto, outros jogam pragas, não sai do canto, não tem condições financeiras, enfim. Mas a gente não pode ir pela opinião dos outros. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos. E eu me filiei. Eu estava em Pombal, no dia que eu estava em Pombal, em 2011, porque era um ano antes para se filiar. Né? Hoje são 6 meses, né, Nautilus? Isso. Antigamente era um ano para você se filiar a um partido para poder concorrer. Eu estava em Pombal, acho que era na Festa do Rosário, recebi uma ligação, recebi um convite para que eu pudesse disputar. Eu já queria, então o partido me esperava na segunda-feira. Estava no domingo que eu fui-me embora para João Pessoa e lá quem assinou quem abordou minha ficha de filiação no PSDB foi então o senador Cícero Lucena Filho. Então eu coloquei meu nome à disposição, fui candidato a vereador com muita dificuldade, Pouca estrutura? mínima, estrutura mínima. Tem dia que eu não saio de carro porque eu não tinha combustível no carro para visitar os amigos. Então fui um dos mais votados no bairro de Mangabeira, era muito jovem ainda. Tirei 400 votos no bairro, o mais votado tirou 1.200 e pouco, que era um grande empresário que já tinha mandato, estava como secretário de esporte do município, grandes estruturas, mas eu ali devagarzinho, formiguinha, trabalhando, visitando um, visitando outro. Alguns conterrâneos também me ajudaram bastante. Eu consegui uma votação de 400 votos no bairro. No total, foram 609 votos. Eu era muito novo, não tinha tanta experiência, achava que todo mundo votava, todo mundo que era conhecido, 5 mil amigos no Facebook, vereador, tudo está eleito. Mas ali era difícil, porque eu também estava concorrendo com 4 vereadores de mandato. Foram reeleitos 3. Mas eu dei minha contribuição no partido e depois fui convidado por um dos que ganharam a participar da gestão municipal. Isso o fez, digamos, se afastar um pouco dessa busca desse sonho. 2016, 2020 você não disputou, né? Eu fui presidente do PSDC naquela eleição de 2016. Fui o mais novo presidente de partido na eleição. Convidei um amigo lá para se candidatar, que era Carlão da Consolação, ele é vereador. O Hélito Cardoso também tinha sido candidato em 2012, foi conosco. Joatan Portela também tinha sido candidato em 2012, foi conosco. Então a gente se uniu. Eu, Joatan e João Corujinha. Eu, Joatan, João Corujinha e o Hélito Cardoso. E conseguimos ganhar o mandato de vereador. Foi então em 2006 eu não participei. Apoiei o João Corujinha. 2020, como foi a repetição? Aí 2016 passou, veio de 18. 18 foi uma das campanhas mais difíceis que eu participei, porque o deputado João Henrique colocou a esposa candidata a deputada federal. É, Foi em pouco tempo, né? Alguns subestimavam, até outros políticos também subestimavam, mas assim, foi uma campanha foi, na minha memória, ela foi a mais difícil de todas, porque ela tinha sido prefeita do município de Monteiro, né? Não tinha tantos apoios, ela foi eleita com 4 prefeitos, sendo um deles a Prefeitura de Salgadinho, muito pequena, a Prefeitura de Riacho Antônio também muito pequena, e a gente conseguir disputar a eleição com Pedro Cunha Lima, deputado federal, filho de Cássio, né? Tinha tirado mais de 150 mil votos. Rui Carneiro, Léo Gadelha, e a gente, em pouco tempo, a gente construiu uma vitória muito importante. Ela teve uma votação expressiva e passou até Rui Carneiro. Foi uma campanha muito disputada em 2018. e para 2020 vem de novo a Aí, eleição municipal. depois da eleição de 2018, eu fui participar ativamente da construção do PROS, sempre política. O Michel Henrique assumiu o PROS, Partido Republicano da Rede Social. Estadualmente, a gente foi visitar os municípios para criar as comissões provisórias. E aí o partido não tinha vereador, foi eleito mais de 50 vereadores em 2020, 3 vice-prefeitos e 2 prefeitos pelo PROS. Então andei toda a Paraíba em 2019, 2020. Fiquei em Monteiro na campanha de doutora Michele Henrique e Edna Henrique, que era a esposa de João Henrique. Não logramos nos êxitos, mas eu fiquei lá. Não participei de campanha em João Pessoa. Você pensava em não disputar mais? Diante de todo esse cenário? Pensava, né? Pensava, eu estava muito próximo. Em 2020, Nauto Silva, eu realizei um sonho. Você veja bem, um filho de Pombal, que com muita dificuldade foi morar na capital,
por conta de perseguição política, né? Depois de ter perdido algumas eleições, e aí eu consegui um sonho, realizar um sonho que foi ter sido a oportunidade de ser secretário da gestão municipal de João Pessoa. Uma secretaria importante, que era a CETRAB, a secretaria do Banco Cidadão, né? De Banco Cidadão, uma secretaria que ajuda muita gente, né? O Empreender JP, que dá a oportunidade aos micros e pequenos empreendedores a ter um acesso a um crédito. Então eu fui secretário dessa gestão de Cartacho, do ex-prefeito Cartacho, indicação do deputado João Henrique. Você é jovem ainda, mas diante de tudo que você já narrou aqui, que você aprendeu, que você considera mais valioso para você? Se não no pessoal, mas como na atividade política. Eu sempre fui um menino teimoso, destemido, eu sou um desassombrado. E aí eu acredito no que eu posso. Eu acredito no que eu penso. Eu não quero saber de opiniões de pessoas. Eu me ajoelho, tenho muita fé em Deus, sei que Deus pode mudar tudo. Então, para mim, tendo fé em Deus, quem tem Deus tem tudo. Então eu vou para cima. Teve alguma virada na sua vida assim que você hoje se lembra e Rapaz, ficou marcado aí para em 2021 foi o pior ano da minha vida. 21? 21. Por quê? Porque em 2020 eu estava realizado profissionalmente, né? Como eu falei, eu fui secretário da gestão, estava muito bem articulado no estado da Paraíba como um todo. Mas quando virou o ano para 2021, o deputado que eu trabalhava, aquele que me deu tanta mão, ele estava internado em São Paulo com Covid. E no dia 12 de janeiro ele veio a falecer. Com isso foi uma queda muito grande, psicologicamente para mim e para todo o nosso grupo político, né? Ficamos todos abalados com a perca do deputado João Henrique. E aí, depois eu tive uma depressão, não, ninguém sabia, só a família. Fiquei sem trabalho. Depois eu tive Covid, num momento muito difícil, que não tinha nem vaga nas UTI. E depois eu até, assim, eu pedi a Deus, eu não aguentava mais de tanta dor em casa, dizer eu quero morrer. Minha mulher chegou para mim e disse uma separação. Então foi tudo difícil. Foi a morte do deputado João Henrique, foi depressão, Liseu, e depois veio a minha separação dolorosa. E aí aquilo ali me marcou muito, naquele momento. E eu tive que ressurgir das cinzas, né? Como foi esse ressurgimento aí? Fui para casa de um grande amigo, Marcelo do Queijo, que ele é um grande amigo, irmão, Marcelo, Lá em João Pessoa. lá em João Pessoa. Ele me você vem aqui para minha casa, você vai ficar aqui, o que aqui você está em casa. E eu fiquei na casa dele alguns dias, muito abalado por conta da separação, e enfim, né? Em si, ninguém sabe o futuro, o dia de amanhã. Eu estava muito bem em 2020, mas 2021, em 3 meses sem a vida, ela dá uma reviravolta. Desempregado. Desempregado, sem condições de nada, as contas chegando e a gente ali naquela dificuldade. E depois vem uma dor muito forte, é a separação, Nautilus. Eu era casado durante 13 anos. A dor da separação ela só pede pra dor da morte. Você vê uma filha de 14 anos chorando, papai não vai embora, tá? Enfim, aquilo ali pra mim foi uma dor muito forte. E eu deixei tudo, peguei as malas e tive que seguir meu caminho. E aí foi um momento que eu tive que superar. Eu olhava pro espelho e dizia, era eu e Deus aqui, pra mim sobreviver. E aí fui rodar a Paraíba inteira, porque o Michel Henrique, ele decidiu se candidatar novamente, né? Aliás, o Michel Henrique, filho do deputado João Henrique, ele decidiu a disputar a eleição no estadual Isso. No lugar do pai. no lugar do pai. Doutor Edna não foi candidato, votamos em Hugo Mota. Então, quando ele faleceu, o grupo ficou todos assim, naquele momento triste, todo mundo arrasado com a morte do deputado. E aí, o grupo não sabia qual era o direcionamento. Tinha sido recente o falecimento. Alguns outros políticos me procuraram para que eu pudesse assessorar para que eu pudesse trabalhar. Eu não fui. Eu aguardei o luto, aguardei a família decidir qual era a movimentação que nós íamos caminhar. E aí foi decidido que Dr. Edna Henrique não disputaria a reeleição de deputado federal e Michel seria candidato a deputado estadual. Como eu andava com o pai dele,
Eu conhecia o estado, conhecia os prefeitos, vereadores. Eu fui andar a Paraíba inteira com ele. E aí, graças a Deus, ele conseguiu êxito, tirou mais de 47 mil votos. E o federal que substituiu o grupo da gente foi o deputado federal Hugo Mota, sertanejo aqui da nossa cidade de Patos. Eu votei em Hugo e Michel Henrique. Você está radicado lá no bairro Mangabeira, bairro que tem grande número de pombalenses, sertanejos lá. Qual o seu bairro? Qual é o número? Que tem já tem um 9? Mangabeira 8, 8, né? mas aí no Valentino fizeram E lá, assim, Nova Mangabeira. Nova Mangabeira. É, você está radicado. Qual é a necessidade hoje de Mangabeira? Que precisa, que precisa de uma intervenção legislativa de uma pessoa que mora lá hoje. Falando Man- diretamente para os Mangabeira, eu moradores. costumo falar, Naldo, que é a Paraíba toda em um lugar só. Porque lá tem gente de São Bentinho, tem gente de Pombal, de Patos, de Souza, de Cachoeirozinho. Mangabeira tem gente toda Paraíba. É um bairro muito bem assistido. É um bairro que tem shopping, é um bairro que tem hospital. É um bairro que tem um comércio gigante, né? A Avenida Josefa Taveira, a principal lá do bairro, ela é um dos metros quadrados mais caros da nossa capital. Então, Mangabeira, assim, hoje que as pessoas me procuram, até hoje eu estava falando com um amigo Yuri Machado, é um cemitério público, devido à quantidade de pessoas que moram naquele lugar, como também a reabertura de uma maternidade. Nós tínhamos uma maternidade Frei Damião. Essa maternidade foi fechada pelo ex-prefeito Ricardo Coutinho na época, e aí a população ela solicita uma UPA, como também uma maternidade, porque existem duas maternidades de João Pessoa, Frei Damião, público, né? Frei Damião, lá no centro, inclusive uma conterrânea nossa que é diretora, Marcela Filha de Pereirinha, competente. Marcela está lá na direção dessa maternidade. E tem outra maternidade que é a Cândida Vargas. E a população cobra para que eu possa, através da gestão municipal, ver a possibilidade de construir uma nova maternidade pública lá no bairro. Então o bairro é quase 100% calçado, é um bairro bem assistido. Mangabeira, muitas escolas públicas. Mangabeira tem deputado federal, né, da Paraíba, Cabo Gilberto é um filho de Mangabeira, deputado federal fundo, foi uma votação expressiva. Nós temos ex-jogador da seleção brasileira. Mangabeira é um bairro, eu amo aquele lugar, eu amo aquele lugar. Para mim é a minha Pombal, que eu conheço todo mundo no bairro. E aí eu virei uma referência de solucionar problemas. O cara diz assim, rapaz, precisa disso, rapaz, liga para Romulo Dantas que ele consegue, ele conhece. Rapaz, aconteceu isso, liga para Romulo Dantas no Detran, uma maternidade, liga para Romulo Dantas, cirurgia, liga para Romulo Dantas. Então assim, eu virei referência de trabalho por conta da política, porque a política ela é um meio, infelizmente ou felizmente, ela quem comanda o país é a política. Então, frequentemente eu estou na casa dos eleitores, das pessoas em si, antes de política, dos eleitores, dos cidadãos mangabeirenses, como também de João Pessoa no geral, e escutando as demandas, levando para o poder público, para a prefeitura, para o governo. Você se sente um abraçado, então, pelos moradores Sim, de sim, lá? sim. O fato de ser de outra cidade, isso não prejudica a política de João Pessoa. A prova é que o prefeito hoje da capital não é pessoense, né? Correto, o prefeito Cícero aqui do sertão da Paraíba, São Exato. José de Piranhas, como também Lindeberg Farias, que é de João Pessoa, foi senador da República lá pelo estado do Rio de Janeiro. E tem paraibanos, prefeito de outra cidade do Maranhão, enfim. Lá eu sou um filho do bairro, sou todo mundo lá, eu conheço, estudei em várias escolas públicas no bairro, cheguei para morar com 13 anos. Às vezes eu faço muito mais pelo bairro do que os filhos propriamente dito que nasceram lá. E assim, eu conheço toda a história do bairro. Toda a história. Eu vendi, até me lembrando, vendi sandália de porta a porta por lá no bairro de Mangabeira. Como é que tá a sua relação com o grupo, os grupos políticos lá da capital? Hoje você é ligado a qual grupo lá em João Pessoa? Eu estou muito próximo do prefeito Cícero. Na verdade, eu sempre fui. Né? Em 2012 eu me candidatei ao lado dele. Ele, senador, foi candidato a prefeito contra Luciano Cartacho, que era indicação do prefeito Agra. E o governador era Ricardo Coutinho de Costela. E a gente foi com aquela candidatura de Cícero para prefeito pelo PSDB, em 2012. Não logramos êxito, nem ele nem eu ganhamos, mas assim, queria Deus que depois de tantos anos ele voltasse à prefeitura de João Pessoa, ou está como prefeito,
muito bem avaliado, está como prefeito novamente da capital, e eu como pré-candidato a vereador ao seu lado. Então hoje, graças a Deus, Cícero consegue ajudar a toda João Pessoa a crescer cada vez mais, e assim, eu tenho uma oportunidade de tratar diretamente com o secretariado de Cícero para resolver as demandas. Hoje eu solicito um asfaltamento de uma avenida, a prefeitura atende. A gente solicita um calçamento de uma rua, a prefeitura atende. A gente tem sido prestigiado pela gestão municipal. É uma gestão que dialoga. A primeira-dama Laura Emília ela é muito presente nas comunidades. Eles dão muito oportunidade aos pequenos. Eu acho arretado a forma que eles fazem a política lá no município de João Pessoa. Cícero e Laura Emília eles fazem história, porque eles atendem uma liderança de bairro, presidente da associação, como também um vereador. Eles fazem uma política diferente. Eu sou muito feliz de estar próximo a eles, porque através deles eu tenho feito ações importantes e para a população de toda João Pessoa que me procura, como também nos bairros que eu represento, que são ali os bairros da Zona Sul, que é Mangabeira e Valentina. Numa situação de Rômulo ser vereador sem o governo municipal do lado, você já. E logicamente que isso dificulta, né? Essa assistência que hoje você tem mais facilitado nesse campo que você atua tão fortemente lá. Como seria? Você já se imaginou? Não, Noto Silva, assim, nós estamos trabalhando firmemente para que possamos chegar a lograr isso nesse mandato de vereador, que nós estamos em busca pelo PMN, mas também acreditamos muito na reeleição do prefeito Cícero, né? O prefeito que tem uma grande maioria de vereadores, de suplentes, tem Você não feito. se vê um vereador de oposição ainda. Eu só se for em outro momento, mas assim, nós seremos vereadores da base do prefeito Cícero Lucena, se Deus quiser. A partir de 2025. Em nome de Jesus. Você tem um lema, um objetivo maior. Eu acho que uma das grandes coisas é ter um nome limpo na vida. Não tenho briga, não gosto de confusão. Eu gosto de fazer o bem. Sou libriano, até pelo meu signo, a gente sente a dor do próximo. Então, para mim, todos os meus sonhos foram realizados, porque sempre eu falo no meu passado, nas dificuldades que eu enfrentei, de não ter passagem de ônibus, não tinha crédito celular, não tinha roupa, a roupa da gente vinha de São Paulo, do Rio de Janeiro, quando os nossos familiares usavam, mandavam para cá. Então, assim, eu me vejo hoje fazendo bem às pessoas porque eu passei por muitas dificuldades. Então, tudo que eu tenho eu dou ao povo, porque eu sei que eu posso conseguir. Que mudou como homem, como pessoa. Ser pai, para mim, o meu melhor presente foram meus filhos, né? São meus filhos. Ser pai acho que é uma paixão. Quem é pai e mãe sabe o valor dos filhos. Para mim, meus filhos são meus melhores presentes. Para mim, os meus filhos são os melhores presentes da minha vida. Cauã e Rafaela. Rafaela tem 15 anos, Cauã tem 8 anos. São meu porto seguro, aquelas duas crianças. Que te faz ver o mundo de uma outra forma. De outra forma, Isso possibilita, inclusive, esse estar mais do lado das pessoas, como você já disse. eu sempre respeito, principalmente aquelas pessoas que estão em trabalhos. Por exemplo, um garçom, gosto de tratar muito bem. Eu paro num semáforo de uma pessoa, se eu tiver com alguém, eu peço para baixar o vidro, porque lá um dia eu estava entregando panfleto. Então, a pessoa tá ali porque tá querendo ganhar um serviço. Por que a pessoa não baixa o vidro? O que é que vai mudar na vida do cara? Chega num prédio, não dá um bom dia, uma boa tarde, um porteiro. Por qual motivo? Nós chamamos de passagem. Não são cargos, não são diplomas, são pessoas. Então, para mim, todo mundo é igual. É dessa forma que eu trato a vida. Então, Eu ia te perguntar sobre um fato ou fatos marcantes da sua vida, mas eu acho que você já respondeu. Separação e a perda de João Henrique, nesses dois campos, exatamente. pessoal e político. Exatamente. É isso mesmo, são esses dois. Isso. E assim, eu sinto muita saudade da família, né? Porque eu moro só em João Pessoa e assim, eu queria muito que minha mãe, meu pai, meus irmãos morassem lá, que era, eu achava retado, bacana aqueles encontros de final de semana, você almoçar na casa da sua mãe, no domingo, vai pra lá e tal. É tanto que minha filha é apaixonada por Pombal, porque ela sente mais aquele calor humano, né? Que lá em João Pessoa não tem, mas aqui anda de moto, vai num sítio, anda num cavalo, toma um banho de rio. E lá a gente às vezes se priva também porque ninguém conhece todo mundo, né? Então, assim, eu sinto falta da família, dos meus tios, primos. Aí você conhece a família toda extrovertida, brincalhona, cheia de amizade. E o que é que te motiva, então, diante de toda essa situação, para enfrentar
essa saudade e para continuar lutando, aí, principalmente na política? Sonho, assim, eu não me vejo saindo de Mangabeira, né? Eu me vejo cada dia mais dentro daquele Então, para bairro. se reaproximar da família, você quer que a sua família vá para Se lá? Deus quiser, quando a gente chegar lá, vamos morar lá e ajudar a gente a participar de fazer um trabalho que minha mãe sempre fez também, né? Aqui, diretora gestora de escolar, ela sempre tá ali ao lado daquelas crianças carentes, dando atenção. Meu pai da mesma forma. Enfim, a gente é uma família humilde, uma família que gosta de fazer amizade, né? E fazer o bem às pessoas. O seu sonho, então, hoje seria esse. Os meus sonhos Deus realizou todos. Eu não tenho um sonho só de ser vereador para fazer o bem. Meu primeiro salário não, se eu vou comprar um carro e colocar à disposição do povo. Eu quero dar cadeira de roda, eu quero dar uma ressonância, eu quero fazer bem ao povo, uma cesta básica, entendeu? Eu quero fazer pela população, sacerdócio, fazer o bem. Tem gente que não tem R$ 20 para botar um crédito, entendeu? Tem gente que vai fazer quimioterapia num hospital Laureano e não tem dinheiro para pegar um táxi. E por que o político não coloca um carro à disposição? Tem gente que tem direito de se aposentar, mas não tem um advogado. Porque a gente não coloca um advogado previdenciário para atender aquela senhora que precisa de informações e até tem seu direito, entendeu? E porque a gente, outro problema grave, uma das bandeiras que eu quero defender é a primeira oportunidade de emprego. Porque quando a gente termina os estudos, que a gente vai para o mercado de trabalho, chega num supermercado ou qualquer loja para você trabalhar, vão me perguntar: você tem experiência? Como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei? Na Cetra você deve ter encontrado muitas dessas situações. Então, eu tenho que criar um método, criar um. Eu quero criar um projeto para que dê uma oportunidade ao jovem para ter o seu primeiro emprego. Pode ser a editora que vende o livro, pode ser o fabricante de carteira. Criar um método para saber quem são os alunos daquela sala de aula que tem que passa por mais dificuldades. Quem é o aluno que passa por mais dificuldades? Que mora com a avó, que o pai morreu, que a avó ganha um salário mínimo, mas já paga aluguel, já paga um bujão de gás, já paga remédio. Então, para aquele jovem não se revolta contra a sociedade, não vá virar um marginal, vá usar droga, porque a sociedade às vezes ela impacta. Você é mal vestido, você tá ali no supermercado, o segurança vai atrás, então o cara vai se revoltando. Eu digo isso porque eu passei tudo isso. Eu entrava no supermercado em Mangabeira e o segurança vinha atrás de mim. E eu me revoltava com aquilo. A gente morando no bairro, andava de bicicleta, a polícia vinha, dava uma geral. Tá, gosta, todo mundo na mão na cabeça, então a gente ia se revoltando. E isso tem que ser cortado no início, entendeu? No início da vida a gente tem que ter, diminuir essa discriminação. Isso você acha que envolvia, inclusive, a questão racial também. Questão racial, entendeu? Essa discriminação Social. eu fico triste quando eu vejo alguém destratando o outro. Quando eu chego no serviço público, que o funcionário público não trata bem aquela pessoa. Às vezes uma informação. Somente as pessoas querem informação. Só vai procurar, só vai pedir quem está precisando. Jamais alguém que não esteja precisando não vai procurar. Mas às vezes chega uma pessoa muito arrumada, um médico, as pessoas querem agradar, tratar bem por conta da fisionomia, do cargo que exerce. Para mim não é assim. Eu, quando fui secretário, que tive a oportunidade de ser secretário aqui, que tudo é passageiro. As senhoras da limpeza, elas ficaram loucas por mim. Doutor, disse, minha filha, senta aqui. Eu não sou médico. Isso aqui é da gente. Isso aqui é do povo, é nosso. Então, até hoje, elas ficaram lembrando. O melhor secretário que teve aqui foi esse rapaz jovem aí, Romulo Dantas, porque tá todo mundo igual. Porque minha mãe já trabalhou na Primavera Tecido limpando, em certo momento. A minha família é toda família de pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, acima de tudo. E então, para mim, eu fico muito triste quando eu vejo alguém destratando uma pessoa. A discriminação. Rômulo Dantas, gostaria que você falasse para os pombalenses de João Pessoa. Meus conterrâneos pombalenses, eu quero reencontrá-los, né? Brevemente. Eu quero estar à disposição do povo pombalense. O povo pombalense que ama política, que teve grandes políticos, né? Grandes desembargadores, presidente de Tribunal de Justiça,
Pombal é uma terra muito conhecida no Brasil inteiro, né? Isso. Rui Carneiro e tantos outros. Muitos nomes importantes da política do estado da Paraíba vieram aqui da cidade de Pombal. Inclusive, tem um fato inédito, que eu não conheço outra história, que Pombal, um pai e filho se elegeram na mesma legislatura, deputado estadual, Chico Pereira e S. Pereira, e outro deputado federal que era Adalto Pereira. Então, assim, na Paraíba não existiu nenhum fato desse, Isso. de duas pessoas da mesma legislatura, da mesma família, se elegerem dentro de casa, né? Ô, Rômulo, eu gostaria que você falasse aqui sobre o ano que você passou da sua vida, aquele ano que você falou que foi tão difícil, você perdeu um grande líder, perdeu um amigo, também pegou a doença terrível, Covid, que matou muita gente, matou muitas pessoas próximas. O que que mudou? O que que isso impactou diretamente no seu ser? Foi um momento difícil, né? No momento da pandemia, onde vários amigos eles partiram para morar eterno. Inclusive aqui em Pombal, nosso amigo Dr. Geraldo também foi vítima do Covid. Foram muitos amigos, muita gente conhecida que partiu, né, naquele momento trágico. E eu, antes da pandemia, em 2020, eu tive uma síndrome com medo, porque eu era fumante e eu tinha medo de canto fechado, de elevador, de avião. Eu já vim de João Pessoa para Passo num avião pequeno, com um deputado federal amigo, e na volta eu senti aquele. Nós viemos de noite, foi bacana a viagem. Quando foi no outro dia, no domingo, a gente veio para uma conversão em Patos. Na volta eu senti aquela agonia. Eu não gosto do aviãozinho pequeno e aquela agonia. E quando começaram a publicação de vídeos na pandemia, o povo morrendo, eu fiquei desesperado. Um ano antes, eu só vim pegar em março, depois das movimentações políticas, todo mundo sem máscara e tal, aquela. E aí foi um momento assim que eu cheguei andando na UPA e depois eu já fui transferido no outro dia numa ambulância. Para mim foi um momento assim difícil, porque eu achava que não voltava. A doença em si, eu acho que se todo ser humano tivesse o Covid, ele vê que a vida é passageira, que ninguém é melhor do que ninguém, nós somos todos iguais. Então, eles foram mais de 10 dias internos, deitado, usando fralda, sem perspectiva, você fica ali naquele desespero, porque frequentemente você recebe notícia ou alguém faleceu conhecido, um cara que era jovem, de academia, mas faleceu. Então, assim, psicologicamente você fica muito abalado, né? Para você ter ideia, na enfermaria que eu estava morreram 3 pacientes. Um cara muito forte, um moreno, chegou lá, mas ele se desesperou com a pandemia, com aquele movimento, uma loucura, uma loucura. É uma sensação horrível você estar interno assim, do vírus que invisível que era matando gente, com força. Vamos falar da tua análise. Como é o seu dia a dia hoje em João Pessoa? Meu dia a dia é sempre em busca de melhorias para a população. Eu sou procurado frequentemente pelo povo e eu saio para a secretaria do município, do estado, até de empresas privadas para tentar solucionar as demandas das pessoas que me procuram. São diversas demandas, mas a que eu mais priorizo é a área da saúde, porque saúde para mim é vida. Então só procura uma ressonância quem está precisando, só procura uma tomografia quem está precisando. Um nebulizador, uma criança que não tem condições, eu gosto de dar, gosto de ajudar, porque eu sei a dificuldade de pessoas que não têm condições. E como eu vivo próximo ao poder público, eu, graças a Deus, tenho condições de levar essa melhoria para a população. O que parece ser simples para uns, para quem precisa, é muito mais Para difícil. quem está na ponta, o nebulizador, para ele, não tem condições. A família já não tem tantas condições financeiras, né? Aquela limitação. E para mim, eu vou e consigo. Se eu não tenho, eu peço a algum amigo que tenha. Os prefeitos que me ajudam. Enfim, então é isso. Você hoje está no PMN, né? Já passou por alguns outros partidos, mas hoje está no PMN, formou um grupo aí para essa disputa deste ano. Você acha, está confiante, tem certeza da vitória? Como é que tá Estou isso? muito confiante, muito feliz. Eu, depois de tudo que eu Motivado, passei, motivado pelo quê? motivado pelo reconhecimento. Hoje, como eu costumo falar, cada um colhe o que planta. Então a minha vida inteira foi fazendo bem às pessoas. Foi pedindo um amigo empresário para dar uma oportunidade de emprego a um jovem amigo meu, tentando ajudar as pessoas. Então, tudo que eu fiz durante toda a minha vida eu estou recebendo agora.
Frequentemente eu recebo mensagens no meu Instagram, no meu WhatsApp, de pessoas que estudaram comigo. Ah, você fez isso por mim, fez isso pela minha mãe, vamos votar em você, você merece, chegou sua hora. Então isso são combustíveis na minha, na minha caminhada. São frequentemente mensagens positivas de amigos, de amigas, de pessoas de todo o estado da Paraíba, que mesmo morando em Pombal, mas tem uma pessoa que mora em João Pessoa. O cara que mora, pronto, eu andei muito aqui na cidade de Triunfo. Tem amigos meus que têm família lá, de Viraúna, de Santa Helena, de todo o estado de pessoas. Mas assim, o que mais me motiva são as pessoas do meu bairro. São ex-candidatos a vereadores, lideranças importantes do bairro que estão me apoiando. Eu cito aqui Yuri Machado, que teve mais de 900 votos na eleição de 2016, uma grande liderança no bairro. Ele é irmão do comunicador Emerson Machado, então ele está apostando nossa pré-candidatura. Tem Joatan Portela, que é um empresário lá do Hot Dog do Monaci, teve uma votação também expressiva, um grande líder também do bairro, também está conosco nessa caminhada. Tia Luzia, ela é aqui de Brejo Cruz, mas mora em João Pessoa há muitos anos. Ela foi candidata a deputada estadual, foi candidata a vereadora, foi procurada por outros grupos políticos, mas não, vou votar em Romulo Dantas, que aqui do bairro sempre está presente. Pedrinho da Habitação, outro sertanejo que mora em João Pessoa há muitos anos, foi candidato a vereador, a deputado, é um cara do movimento habitacional, movimento social, ele participa ativamente, é um grande líder também, está comigo nessa caminhada. E Jobson Fontes, que é aqui de Condado. Jobson é um empresário, ele se candidatou em 2020, teve uma votação expressiva, ele também abdicou de disputar a eleição para acreditar também nesse meu projeto. Então, assim, Mangabeira, nosso nome hoje, ele tem uma força muito forte da classe política do bairro, como também da população, para que nós possamos representar todo esse agrupamento. O que me motivaria a votar em você? A lealdade, a correção, é me procurando e eu sempre estou à disposição, tentar resolver a demanda. Eu não falo bonito, nem tenho projetos ilusionistas. Eu gosto de agir, de ir para cima, pegar na mão do cara e vou lá na secretaria qual ele está precisando. Bater na porta do secretário e dizer: isso aqui está precisando disso aqui. Vamos tentar resolver. É um amigo meu, Ramalho, que ele tinha uma autoescola, ele tinha uma van escolar, um amigo meu tem uma van escolar, e ele me procurou. E aí, mensalmente estava sendo cobrado uma taxa. Ele não deu baixa na Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB. E aí gerou uma cobrança altíssima de mais de R$ 7.000. Eu peguei ele me procurou, disse: vamos lá na Secretaria de Finanças. Procuramos o secretário Sebastião Feitosa, explicamos a situação. E aí foi onde o secretário descobriu que ele realmente não estava mais exercendo aquela função e ele conseguiu resolver aquela demanda dele. Ele saiu de lá emocionado, porque ele estava com o nome sujo, querendo fazer outras coisas na vida dele, mas impedia por conta dessa pendência. Então, assim, ele ficou muito feliz. Então, Naldo Silva, quando você resolve o problema de uma São exemplos pessoa, como esses, né? assim, quando você resolve uma demanda de alguém e a pessoa é grata, mas também tem gente, muita gente ingrata que faz parte também da vida pública. Às vezes demandas simples, outras mais complicadas, como essa, mas que têm o mesmo significado para quem é beneficiado. Manel Raposo é um jornalista da revista Tribuna, já falar, né? Sim. Antigamente, e antes desse avanço da internet, as prefeituras eles faziam muito contrato com revistas. O motorista dele é pai de uma amiga minha, amiga e irmã. Ela me procurou, ele estava com um problema seríssimo na cabeça e a gente conseguiu dar uma celeridade no Hospital Metropolitano e hoje a família agradece a mim de forma assim, por conta dessa ação que nós tivemos. Eu vou para cima, vou tentar resolver a demanda do eleitor, da pessoa em si, vou para cima, em todos os aspectos. Fique feliz em poder dialogar e ouvir suas histórias, né? Saber um pouco mais de você. Eu acho que não apenas o pombalense, mas o eleitor, principalmente uma pessoa, também viu através desse papo nosso aqui essa pessoa diferente que talvez muitos não conheçam. Gostaria que você fechasse esse papo com a gente aqui, deixando sua mensagem final e, naturalmente, se direcionando a alguém específico que você queira focalizar a sua mensagem para a gente encerrar. Naldo Silva, eu que agradeço. Agradeço de poder estar participando desse primeiro podcast na minha terra natal, onde eu nasci
e fico feliz de ter conversado contigo um pouco da minha história de superação, de vida e passar para uma mensagem para a juventude, para aquelas pessoas que vão aí seguir a vida adiante, que nunca desistam dos seus sonhos, sempre acredite, seja sempre correto, pontual, honesto, porque a vida é passageira. Fazer o bem é sempre bom, evitar confusões. Então a vida para mim é isso, né? É fazer o bem às pessoas, é ser uma boa pessoa. O nosso bate-papo de hoje encerra com o Rômulo Dantas, deixando a sua mensagem final. Rômulo, agradecendo aí, logicamente, pela sua atenção, pela sua disponibilidade, né, nesse alegre e descontraído bate-papo. Daqui você direciona a sua mensagem final, o que pode ser deixado para os nossos amigos, seus eleitores, os cidadãos de João Pessoa que nos assistem, que nos ouvem. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade, Naldo Silva, agradecer a você, agradecer toda a equipe aqui desse podcast, né? Que me deram a oportunidade de falar, não só para Pombal, mas para todos os internautas, principalmente às pessoas que irão assistir esse programa. Dizer que nunca desista dos seus sonhos, você acredite, siga em frente, porque quem tem fé em Deus consegue enfrentar qualquer desafio que a vida vem oferecer. Quero convidar você que não me segue nas redes sociais, siga lá o Instagram de Rômulo L. Dantas e acompanhe meu trabalho, um sertanejo, um jovem destemido, que hoje está aí como pré-candidato a vereador de João Pessoa, com grande chance real de ser vereador para representar a população que tanto espera de nós, homens públicos. E de minha parte, meu agradecimento aqui pela oportunidade de dialogar com essa figura tão querida por todos nós aqui e poder conhecê-lo, sem dúvida nenhuma, foi um grande aprendizado para mim também. Então, um grande abraço, galera. Valeu.